Meu caro aluno, de volta à nossa conversa sobre prazos, vamos encarar agora o artigo 232 do CPC, que a gente falou um pouquinho no final da aula passada, mas que por causa do tempo é melhor a gente começar agora com mais calma nessa aula. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória de ordem, nesse minuto, não se preocupa muito na separação entre as três cartas. Não fica muito preocupado nisso. A gente vai estudar que carta precatória, quando é para uma outra comarca, uma outra seção ou subseção dentro do território brasileiro. A rogatória é para outro país, a de ordem é quando do tribunal para o juiz. Mas a gente vai ver. A realização da citação e intimação será imediatamente informada por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, vamos devagarzinho aqui. A ideia é a seguinte. Vamos pegar um exemplo de carta precatória. O que a gente falar de precatória vale para o resto. Então, a carta saiu aqui do Rio de Janeiro. Então, o processo está correndo aqui no Rio de Janeiro. Um dos réus é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a citação vai ser feita lá em Campo Grande. Então, como é que é normalmente? Esquece o artigo. É assim. Sai do Rio a carta para Campo Grande. Campo Grande veio, o juiz de Campo Grande foi lá e citou o réu. Então, fez a citação bonitinho. Aí o que ele faz? Ele devolve a carta para o Rio de Janeiro. Quando ele devolver a carta para o Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, o cartório aqui do Rio, ou seja, da vara onde mandou a carta, esse cartório vem e faz o quê? Faz a juntada nos autos. Quando ela fizer a juntada da carta nos autos, o prazo para contestação começa a contar. Beleza? Isso é a situação normal. Na verdade, eu vou ser bem honesto com você, é a situação do processo no papel, como era o modelo antigo. O que acontece no modelo eletrônico? Não tem mais sentido isso, até porque lá em Campo Grande você também tem acesso ao sistema. O acesso ao sistema pode ser feito no Japão, pode ser feito aonde for. Concorda? Então, quando o processo for eletrônico, não é nada disso. Quando o processo for eletrônico, é o seguinte. Vai o comunicado eletrônico, então a carta vai eletrônica para Campo Grande. Beleza? Então, ela vai para Campo Grande. Quando chega em Campo Grande, ela é cumprida. Quando ela é cumprida, o que acontece? Imediatamente, o juiz de Campo Grande lança no sistema. Então, imediatamente, ele lança a informação no sistema. Como ele lança imediatamente a informação no sistema, aqui o Rio de Janeiro já sabe que foi informado. Então, o Rio de Janeiro já abre o prazo para quê? Para a contestação. Por que ele faz dessa maneira? Porque o comunicado já vem imediatamente. Ou seja, ele fez a citação lá, ou seja, a carta foi eletrônica. Lá em Campo Grande foi feita a citação do réu. Assim que for feita a citação do réu, em Campo Grande, lança-se no sistema a informação de que o que? Foi feita a citação. Aqui o juiz do Rio vem e, nos autos aqui, junta o fato. Quando fizer aqui esse comunicado, começa a contar o prazo. Então, nesse caso, é o que vai acontecer nesse artigo. Nos autos de comunicação por carta precatória, rogatória de ordem, a realização da citação e da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico. Então, você vai ser imediatamente informada por meio eletrônico. Você não vai ter que fazer essa história da carta ir para lá, voltar. Não, é imediatamente por meio eletrônico. Do juiz deprecado ao juiz deprecante. O que é isso? Deprecado e deprecante a gente vai estar daqui a pouquinho melhor. Mas o juiz deprecado é o juiz de Campo Grande, é o juiz que recebeu. Ele encaminha ao juiz deprecante. Beleza? Então seria o seguinte. O Rio de Janeiro enviou a carta para quem? Para Campo Grande. Quem é que enviou a carta? O Rio. Então, ele é o deprecante.
É como se fosse uma delegação, só que você não pode chamar de delegação, né? Porque delegação dá a ideia de hierarquia. Então é o delegante, é quem está delegando. E o deprecado é o delegado, é quem está recebendo aquilo. Então Campo Grande fez a citação e imediatamente comunica ao deprecante dizendo o quê? Que foi feito aquilo. Na verdade, o que é, quando ele diz aqui, imediatamente informado? Imediatamente informado ele imediatamente lança no sistema. Quando ele imediatamente lançar no sistema, Campo Grande vem e lança no sistema, imediatamente isso chega aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Joia? Legal até aqui? Eu quis destacar num ponto aqui para não ter problema de prazo e tudo, de estouro de aula. Então, por isso que eu quis separar aqui. Isso só vale no eletrônico. Se não for eletronicamente, no papel, aí não é nada disso. Aí é aquele ritmo antigo. Vai para lá, cumpre, manda a carta de volta, anda por correio, por malote para cá, chegou aqui, junta, tá bom? Dessa forma é diferente, é mais rápido. Beleza? Vamos seguir? Vamos falar agora de verificação dos prazos e penalidades. É um assuntozinho que banca gosta e que a gente tem que, com calma, conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Verificação dos prazos e penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem justo motivo, os prazos estabelecidos em lei. Então, preste atenção a uma coisa. Se por acaso houve um excesso de prazo, quem vai verificar isso é o juiz. E a razão é muito simples. Por que é o juiz que vai fazer isso? Por que razão é o juiz que vai fazer tal fato? Porque ele, juiz, faz o quê? Faz o controle. É ele, juiz, que realizará o controle. Então, a ideia do 233 é que incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Ou seja, o controle é feito pelo juiz. Se o controle é feito pelo juiz, é ele que tem que verificar, em primeiro lugar, se houve o excesso. Em segundo lugar, se esse excesso foi motivado ou imotivado. Beleza? Então, repara bem, são três coisas que a gente traz do artigo. Primeira coisa do artigo. Quem controla? O juiz. O controle do processo é feito pelo juiz. O poder do processo é do juiz. Segundo, ele verifica o quê? O excesso. Terceiro, verifica se há motivo legítimo ou ilegítimo. Beleza? Se for motivo ilegítimo, vem para o parágrafo 1º. Se ele, juiz, ao exercer o controle, verificar que houve um motivo ilegítimo para o excesso se deu de maneira ilegítima, o que ele faz? Ele ordena a instauração de processo administrativo. O que ele faz é ordenar a instauração de processo administrativo. 5 segundos para quem domina direito administrativo. É claro que aqui, você está na aula de direito de processo civil, você fala, instaura processo administrativo. No campo prático, pode ser uma sindicância, tá? Vai depender aí do que ele entender, qual penalidade pode ser aplicada e tal. Mas em termos de prova de processo civil, você não vai falar em diferença entre sindicância e processo, esquece isso. Na prova de direito civil, você vai dizer o quê? Que ele vai instaurar o processo administrativo. Então, constatada a falta, o juiz vai ordenar a instauração de processo administrativo. Beleza? Vamos seguir? Parágrafo 2º. Como é que pode ser feito esse controle? Na verdade, eu acho que a pergunta inicial tinha que ser essa. Para a gente chegar aqui, a gente vai ter que antes realizar a indagação. Como é que esse controle pode ser realizado? Esse controle, ele pode ser feito de ofício ou a pedido. Ou seja, o juiz pode, no seu dia a dia, de ofício, realizar o controle e verificar o seguinte, olha, verifiquei que houve um excesso de prazo, verifiquei que esse excesso ele é imotivado, beleza? Entretanto, ele pode fazer a pedido da parte. Esse a pedido, a partir desse momento, a gente vai chamar de representação. Por que representação? Pelo seguinte, porque representação é uma expressão que a gente usa no direito administrativo e também no processo. Na ideia de que na representação é quando a pessoa pede que se apure uma irregularidade
e que se aplique uma punição. Porque quando você pede ao juiz para realizar o controle, de certa maneira o que você está afirmando é o quê? Seu juiz, o serventuário excedeu o prazo. Seu juiz, eu quero que ele seja punido. Então, de alguma maneira, você já está dizendo que ele excedeu o prazo. Então, na verdade, esse pedido para controle, tecnicamente, é uma representação. Quem é que pode fazer essa representação? Quem é que pode representar dizendo o seguinte: seu juiz, o serventuário excedeu injustificadamente o prazo. O serventuário excedeu injustificadamente o prazo. Quem é que pode fazer isso? Isso pode ser feito pelas partes, por mais quem? Pelo MP, por mais quem? Pela Defensoria Pública. Então, a representação pode ser feita pelas partes, pelo MP e pela Defensoria Pública. Só lembrando, no artigo 233, que isso é uma hipótese, não esquecendo de que ele pode fazer de ofício. E aí, quando a parte representa a parte, o MP ou a Defensoria Pública já está afirmando que ele excedeu o prazo de maneira injustificada. E é óbvio que você quer o quê? Que seja aplicada uma sanção a ele. Beleza? Vamos seguir? Posso apagar aqui? Apagando agora aqui, vamos encarar o 234. Encarando o 234, a ideia é o seguinte: os advogados públicos ou privados, ou seja, os advogados, os defensores públicos e o MP devem... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.